A torre não era apenas de tijolos. Ela era feita de ambição, medo e um desejo antigo de eternidade. No meio das planícies de Sinear, um povo unido decidiu erguer uma construção que alcançasse os céus. Mas aquilo não era só arquitetura, era declaração. Eles não estavam apenas construindo um prédio, estavam lançando uma mensagem. Não seremos espalhados, seremos como deuses. Na narrativa de Gênesis, é nesse ponto que surge uma das intervenções mais curiosas e abruptas de Deus. Sem pragas, sem anjos, sem fogo do céu. Apenas uma decisão rápida, confundir a linguagem. E então tudo para. A obra monumental é abandonada, os trabalhadores se dispersam e o sonho de ascensão é enterrado na areia do tempo. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: por quê? O que havia de tão ameaçador naquela torre que levou o Criador a interferir diretamente? O texto bíblico nos diz que nada do que intentarem fazer será impedido a eles. Mas o que exatamente eles estavam tentando? Era só uma obra de engenharia? Ou havia ali um projeto mais profundo de poder, centralização e substituição do divino? Se temas como história antiga, cultura bíblica e grandes enigmas da humanidade te interessam, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada detalhe tem contexto, cada relato tem profundidade, e nenhuma história é contada pela metade. A Torre de Babel não nasceu num vácuo. O local, identificado como Sinear, se refere à região da antiga Babilônia, no atual território do Iraque. Essa civilização foi uma das primeiras a dominar a arte da urbanização, da escrita cuneiforme e da engenharia monumental. As zigurates, estruturas escalonadas que imitavam montanhas sagradas, eram comuns nessa região. A mais famosa delas, Etemenanque, que significa a fundação do céu e da terra, foi erguida em Babilônia, e muitos estudiosos a associam diretamente ao relato de Babel. Essas torres não eram prédios comuns, eram estruturas religiosas, centros de culto e, ao mesmo tempo, símbolos do poder imperial. Elas representavam a conexão entre os deuses e os homens, uma ponte cósmica onde o topo tocava o céu e a base fincava a autoridade na terra. Ao construir uma zigurate em escala global, os habitantes de Sinear não estavam apenas tentando chegar a Deus. Estavam tentando estabelecer um controle sobre o divino. Controlar a linguagem, controlar o espaço, controlar o céu. Há um detalhe sutil no texto. Eles dizem: vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus, e façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados. A preocupação com o nome é reveladora. Na cultura antiga, nome não era só identidade, era poder, memória e domínio. Ao quererem fazer um nome para si mesmos, eles não buscavam apenas reconhecimento. Eles queriam autonomia narrativa, queriam definir sua própria história, sem depender do Criador. Ao fundo desse desejo está a figura de um homem misterioso, Nimrod. Ele aparece em Gênesis como um poderoso caçador diante do Senhor, fundador de cidades como Babel, Ereque, Nínive. Seu nome em hebraico carrega a raiz de rebelião ou revolta. Mais que um líder político, ele é apresentado como um símbolo de centralização agressiva. A torre pode ter sido sua ideia, um monumento ao poder humano, ao controle absoluto, à unificação forçada. Mas Deus vê algo além do visível. Ele vê o coração por trás da engenharia e decide que aquilo precisa parar. Não com guerra, mas com confusão. Uma confusão que quebra a linguagem única, mas preserva a diversidade, que interrompe a torre, mas preserva a humanidade. E assim, Babel cai. Não por colapso estrutural, mas por implosão do sentido. O silêncio que se seguiu ao colapso da torre foi mais profundo que o som dos tijolos caindo. Foi o silêncio da incompreensão. Uma comunidade que antes falava com uma só voz agora se fragmentava em dezenas de sons desconexos. A construção foi interrompida, mas a ruptura não foi física. Foi cultural, mental, existencial. Deus não destruiu a torre com um raio. Ele destruiu a torre desconectando os pensamentos.
Essa linguagem, única, não era apenas um meio de comunicação. Era um sistema completo de ideias, valores e comando. A uniformidade linguística funcionava como uma engrenagem ideológica. Quem controlava as palavras, controlava o pensamento. E quem centralizava o pensamento, centralizava o poder. A Torre de Babel representava uma convergência radical de propósito humano, sem freios, sem contraponto, sem diversidade. Era uma máquina de unificação que ameaçava transformar a humanidade em uma entidade única, previsível, manipulável. Essa não é uma teoria isolada. Especialistas em literatura hebraica notam que a narrativa de Babel está estruturada em oposição direta ao plano de Deus apresentado nos capítulos anteriores. Em vez de encher e multiplicar a terra, o povo quer se fixar. Em vez de depender do nome que Deus dá, querem fazer um nome próprio. Em vez de viver em diversidade, tentam forjar uma uniformidade artificial. Tudo indica que não era o progresso técnico que estava em jogo, mas o deslocamento do centro da autoridade. O topo da torre não apontava para os céus. Ele apontava para o ego. Ego coletivo, centralizado, organizado. A história da torre é uma crítica à idolatria da unidade forçada. A ilusão de que um sistema unificado em torno de um poder absoluto trará segurança e permanência. A mesma ilusão que sustentou impérios antigos como o Egito dos faraós ou o Império de Nabucodonosor. Todos eles usaram arquitetura, linguagem e símbolos para centralizar controle e reforçar a autoridade. Em cada um deles, a torre reaparece com outra forma. O que aconteceu em Babel ecoa nos grandes projetos humanos de domínio. Não importa se o material é tijolo, pedra ou algoritmo, o padrão é o mesmo: criar um sistema total onde tudo funcione perfeitamente, desde que se obedeça sem questionar. A Torre de Babel foi o primeiro manifesto político global. Não se tratava de subir aos céus, mas de fixar um trono humano no lugar mais alto da existência. O curioso é que, mesmo ao intervir, Deus não usou punição. Ele não destruiu os construtores. Não os amaldiçoou. Apenas reintroduziu o que já havia sido dado no Éden: multiplicidade, diversidade, descentralização. Em vez de uma única linguagem, várias. Em vez de um único centro, muitos povos. Em vez de uma torre que unificasse, um mundo plural que desafia a imposição de um só modelo. A confusão foi uma libertação, a dispersão, um ato de misericórdia. O projeto de unificação foi interrompido não porque Deus teme o progresso, mas porque Ele protege o livre-arbítrio. A torre não caiu por falha estrutural, mas porque nenhuma construção que nasce do orgulho humano pode se sustentar diante da verdade. O mundo seguiu seu curso fragmentado, mas o desejo por uma torre nunca desapareceu. Ele apenas mudou de forma. Em cada civilização que se levantou, a tentação de unificar tudo sob uma mesma linguagem, um mesmo sistema e uma mesma verdade reapareceu com novas ferramentas. E agora, milênios depois, esse impulso retorna com uma força silenciosa e sofisticada. A Torre de Babel não foi esquecida. Ela foi digitalizada. Vivemos em uma era onde a linguagem volta a ser única, não por imposição militar, mas por algoritmos que moldam o que vemos, pensamos e sentimos. Redes sociais, buscadores, plataformas de vídeo e assistentes de voz operam em uma lógica de centralização tão eficiente quanto a antiga torre. Tudo está sendo traduzido para uma linguagem comum: dados. A pluralidade ainda existe, mas é aparente. Por trás das telas, um número cada vez menor de sistemas organiza o fluxo do discurso global. A inteligência artificial, por exemplo, surge como a nova linguagem universal. Capaz de interpretar, traduzir e gerar conteúdo em todos os idiomas, ela aproxima os povos e, ao mesmo tempo, pode nivelar o pensamento. O perigo não está na tecnologia em si, mas no espírito que a orienta. Quando o objetivo é eficiência, produtividade e dominação de mercado, o elemento humano tende a ser sacrificado. O discurso passa a ser moldado não pela busca da verdade, mas pelo desempenho algorítmico.
A nova Torre de Babel não é mais uma construção física que tenta tocar os céus, mas uma rede invisível que conecta cérebros, emoções e desejos. O que antes era feito com tijolos, agora é feito com linguagem de programação. Em vez de uma cidade que concentra poder, temos corporações com alcance planetário. E no topo dessa estrutura estão nomes que hoje definem o que se vê e o que se ignora. Empresas de tecnologia, líderes de opinião, influenciadores digitais. Não se trata de um discurso apocalíptico. O avanço tecnológico é real, benéfico e necessário. Mas a pergunta permanece: o que está no coração desse movimento? A busca por conexão autêntica ou o desejo antigo de controle? O uso da linguagem para comunicar ou para dominar? O ciclo parece ter retornado ao ponto de origem. A humanidade novamente tenta construir algo que reúna todos os povos, todas as ideias, todas as culturas em um só fluxo. Mas será que aprendemos com a história da torre? Ou estamos repetindo o mesmo roteiro com novas ferramentas? O problema nunca foi a união em si. O risco está na uniformização que elimina o dissenso, na centralização que mascara a liberdade, na ambição que se disfarça de progresso. Quando todos começam a falar da mesma forma, pensar da mesma forma e desejar as mesmas coisas, o espaço para o diferente desaparece. E quando o diferente desaparece, desaparece também a essência do humano. Diante desse cenário, a antiga decisão divina de confundir as línguas adquire um novo significado. Ela não foi apenas um ato de limitação, mas uma espécie de preservação. Ao impedir que a humanidade seguisse por um caminho de unificação total, Deus pode ter salvaguardado algo essencial: a liberdade de existir fora do molde dominante. A diversidade de línguas, culturas e visões de mundo não é um problema a ser corrigido. É um componente vital da experiência humana. Confusão em Babel não foi o fim do desenvolvimento humano, mas o início da complexidade. A partir dali, surgiram histórias paralelas, trajetórias autônomas, descobertas não centralizadas. Povos que floresceram com visões distintas do tempo, da espiritualidade, da organização social. Se todos tivessem seguido o mesmo modelo, talvez a criatividade e a própria noção de escolha teriam sido sufocadas. A intervenção divina, nesse caso, parece menos punitiva e mais pedagógica, não para travar o avanço, mas para reorientá-lo. Curiosamente, tradições antigas fora do texto bíblico também falam de uma torre, ou de um tempo em que os humanos falavam a mesma língua. Um poema sumério intitulado Enmerkar e o Senhor, de Arata, descreve um momento em que todas as línguas eram uma só, até que o deus Enki decidiu confundir essa harmonia. A semelhança com o relato bíblico sugere que a memória dessa ruptura estava presente em diversas culturas antigas, como se a humanidade, em algum ponto, soubesse que o excesso de unidade carrega um preço. Mas se Deus não teme o avanço, por que intervir? Talvez porque a torre não era símbolo de cooperação e sim de exclusão. Um projeto que visa unificar tudo sob uma mesma narrativa, inevitavelmente deixa de fora os que não se encaixam. Deus não destrói a ambição humana, ele redireciona. Ele desvia a rota do totalitarismo para a pluralidade, mesmo que isso signifique mais ruído, mais caos, mais diferenças. Porque a liberdade, para ser real, precisa permitir o risco de discordar. Ainda hoje, vivemos cercados por novas formas de Babel. Projetos que tentam organizar o mundo em um só sistema, uma só linguagem moral, um só formato de sucesso. A torre continua de pé, mas agora dentro das estruturas invisíveis que definem o que é aceitável ou não. Talvez por isso a história de Babel continue tão relevante. Ela não é apenas sobre um passado distante, é um espelho do presente, um lembrete de que nem todo progresso é elevação, e nem toda união é paz. O verdadeiro problema não era a altura da torre, mas a intenção no coração dos que a construíam. Quando se constrói para dominar, para perpetuar o próprio nome, para ocupar o lugar do divino, o progresso vira idolatria. Mas quando se constrói para servir,
para colaborar, para expandir a dignidade humana, então não há altura que Deus não permita alcançar. Babel caiu sem que uma pedra fosse movida. Ela caiu porque a linguagem que a sustentava perdeu seu sentido. E talvez a pergunta que reste seja: qual torre estamos erguendo agora? E ela é feita de quê? De orgulho ou de propósito? Se você curte investigações que unem história, Bíblia e pensamento crítico, esse canal é o lugar certo para você. Deixa o like, se inscreve e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Já estamos preparando o próximo episódio, e ele vai trazer perguntas tão desafiadoras quanto essa.